Nosso artigo será relacionado à revisão de conceitos de filtro FIR e IR para aplicações de cancelamento de eco. Então, para começar o nosso artigo, a gente precisa dar uma introdução para explicar primeiro o que é um eco. O eco, a gente pode separar eles em dois tipos, o eco acústico e o eco elétrico. Ele vai ser basicamente aquele retorno que você tem quando, sei lá, tu grita em uma paisagem aberta e o que gera esse eco é diferentes coisas, pode ser uma montanha, um prédio e dentre outras situações. Existem ambientes que é necessário ter um grande eco, como uma sala de uma ópera para reverberação, e também existem ambientes que é necessário pouco eco, como uma sala de reunião, etc. E o eco elétrico, ele pode ser definido como uma interferência, um ruído que existe no circuito telefônico, que é o que a gente vai entrar em mais detalhes, devido à impedância que existe, principalmente no caso do telefone, por causa da variação do sistema híbrido, que começa com 2 cabos e vai para 4, e isso gera um ruído nas suas impedâncias críticas que existem no circuito. Para eliminar esses tipos de eco, a gente se disponibiliza de filtros, o filtro tipo FIR e o filtro IR, que a gente entra mais em detalhes a seguir. Então, por que cancelar o eco? O processo de cancelar o eco se dá para melhorar a qualidade de voz na comunicação em grandes distâncias ou até mesmo pequenas distâncias. Devido ao tempo do processamento do sinal de voz, que se dá pelo cabo ou até mesmo pelo ar, há casos em que o eco é percebido e causa determinado tipo de incômodo ao comunicador e ouvinte. Por isso é necessário cancelar o eco. Sobre o cancelamento de eco. O eco tem sua base teórica na filtragem adaptativa, e seu estudo tem recebido muita atenção nas últimas décadas. O conceito de cancelamento de eco inicialmente foi desenvolvido na década de 1960 pela AT&T Bell Labs e posteriormente pela Comsat Telesystem. Atualmente é possível separar o conceito de cancelamento de eco em duas partes, que é o cancelamento de eco acústico e o cancelamento de eco elétrico. Porém, ambos se baseiam em sistemas adaptativos, que consistem em sintetizar uma cópia do eco e subtraí-la do sinal retornado. Tanto no cancelamento de eco elétrico quanto no cancelamento de eco acústico, o filtro adaptativo ajusta-se continuamente para acomodar as variações do caminho de eco, e em caso ideal, após a convergência, a função de transferência do filtro adaptativo seria idêntica à do caminho percorrido pelo sinal de eco. Porém, a solução para o problema de cancelamento de eco requer a escolha de um filtro que estime a resposta do caminho com a maior precisão possível. Como o filtro adaptativo deve ajustar-se continuamente para o cancelamento do eco, o filtro utilizado necessita ser estável, para que nenhuma ação seja necessária para assegurar a estabilidade do filtro que está sendo utilizado. FIR é uma sigla que vem do inglês e significa Finite Impulse Response. Ele é um filtro que a sua principal característica é a garantia de estabilidade. Ele apresenta a resposta ao impulso que vai se tornar nula depois de algum tempo, por isso que ele possui memória finita. Ele é um filtro que possui uma estrutura de filtragem básica, ele permite atingir uma melhor linearidade de fase, ele também permite que sejam filtrados através de convolução. Aí, a equação que rege esse filtro, essa que a gente pode ver aqui embaixo no slide, que é do YN. O filtro IR, que do inglês significa Infinite Impulse Response, ele significa impulso com duração infinita, e é utilizado para filtrar sinais. Um exemplo bem utilizado é a filtragem de sinal de áudio, como diminuir ruídos e interferência. Uma característica do filtro IR é que ele calcula a saída baseado nas saídas anteriores e também nos sinais de entrada, no qual é geralmente utilizado. Essa figura ela é do esquema geral de um filtro IR, né? E a gente pode ver que ela pode ter um componente recursivo, ou seja, ela pode repetir a saída anterior. É também capaz de calcular uma saída mesmo se não houver sinal de entrada. E por isso o termo infinito. O IR, ela pode ser expresso como uma equação de diferencial discreta, onde a saída se baseia nas entradas passadas. A relação de definição entre as variáveis de entrada e saída para o filtro IR, pode ser definida pela primeira fórmula do slide. O filtro IR e o FIR e o IR, elas são bem parecidos. O que diferencia é que nessa somatório da esquerda, é uma soma ponderada de N valores anteriores da saída. E o somatório da direita é uma média móvel do presente mais passado, para o valor de entrada de M, que ocorre de forma parecida ao filtro FIR. Um exemplo na utilização dos filtros IR são os microprocessadores DSPs, que fazem o processamento digital
e são preditados para calcular e armazenar valores com eficiência, em uma forma de equação, com uma operação de ciclo único. Ele acumula valores de saída, assim multiplica por uma variável que já calculou, dessa maneira está computando o endereço da próxima variável. Também, nesse slide, tem a função de transferência do filtro IR, que ela pode ser expressa pela razão da transformada Z da saída pela entrada, e se a gente utilizar a propriedade da transformada Z, a gente vai obter essa segunda equação, que estava no outro slide. Essa equação aí, ela é a resposta da frequência para um filtro IR. Se a gente considerar que o Z ele é igual a Euler menos JWN, resposta de frequência para esse filtro pode ser dada por essa equação aí. Uma característica importante é que é impossível o filtro IR ter uma fase linear, pois uma fase linear é equivalente à simetria da resposta a impulso. E se o n for menor que zero, a resposta ao impulso ela é nula, e tende ao infinito para o n diferente de zero. A equação de transferência é uma razão de polinômios com polos e zeros, no qual resulta um filtro mais versátil de trabalhar, pois necessita de poucas variáveis para serem computadas, armazenadas e também menos aritmética. Bom, e para fazer a comparação entre os filtros e analisar qual que é o melhor tipo de filtro para a gente se utilizar no problema de cancelamento de eco, a gente montou uma tabela para comparar os principais conceitos entre eles, para ficar melhor de visualizar e de analisar. O primeiro ponto para ser analisado é que a duração do filtro φ é finita e a do filtro I é infinita. Em outro ponto eu vou explicar o porquê disso. A natureza do filtro φ é não recursiva e a do I, eles são recursivos. Ou seja, com o filtro I você consegue implementar uma resposta ao impulso longa sem ter que fazer uma convolução muito longa. A implementação do filtro φ ela é mais fácil do que o do filtro I, e os requisitos para se gerar uma saída, o filtro φ ele só precisa de amostras de entradas atuais e anteriores. Já o I ele precisa de amostras presentes, passadas, de entrada, junto com saídas anteriores. E por esse motivo que ele sempre vai ficar pegando no cálculo as saídas anteriores e vai ficar calculando. Então é por isso que ele se torna com uma duração infinita. A saída do filtro φ ele sai com uma média ponderada dos sinais de entradas, e do filtro I ele sai uma senoide com amplitudes que decaem de forma exponencial. A função de transferência do filtro φ só estão presentes os zeros nela, e do filtro I tem polos e zeros. A controlabilidade, o filtro φ ele se torna mais fácil de se controlar do que o filtro I, e as vantagens, a principal vantagem do filtro φ é que ele garante uma estabilidade no sistema. Ele também é bom para remover frequências baixas, ele pode atingir uma melhor linearidade de fase e ele tem uma memória finita. Já o filtro I, ele é um pouco mais rápido, ele necessita de menos coeficientes, não necessita de tanto poder de processamento e ele tem uma eficiência maior, justamente pelo fato de que ele é um filtro recursivo. E as desvantagens é que o filtro φ ele tem uma resposta ao impulso que é limitada, ele não é bom para modelar bandas de frequências estreitas, e ele apresenta uma eficiência menor se for comparado com o filtro I. E as desvantagens do filtro I é que ele tem uma grande chance de deixar o sistema instável, é praticamente impossível de você conseguir uma resposta de fase linear, então por isso uma das desvantagens é que ele tem uma resposta de fase não linear, e ele é mais suscetível a problemas de aritmética de comprimento finito, justamente pelo fato de que ele sempre vai pegando no cálculo as respostas das saídas anteriores, e isso deixa ele mais suscetível a esse tipo de problema. A equação geral são essas duas, a gente pode perceber que logo de cara o filtro φ a gente percebe que ele tem uma duração finita, e o filtro I ele tem uma duração infinita. Bom, agora que a gente entendeu um pouco mais o que é o eco, o que é o cancelamento do eco, por que precisamos fazer esse cancelamento, quais são os tipos de filtros e quais são suas vantagens e desvantagens entre o filtro IR e FIR, nós podemos chegar numa questão que é a síntese do nosso problema. Qual seria a melhor escolha entre os filtros para resolver, então, o cancelamento do eco? Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho e entender um pouco mais do que a gente precisa e qual que é o problema para o cancelamento. O problema do cancelamento de eco requer a escolha de um filtro que estimule a resposta ao caminho com a maior precisão possível, e dessa forma, como o filtro adaptativo deve se ajustar continuamente para o cancelamento desse eco, o filtro utilizado necessita ser estável. Esse é o ponto-chave para o nosso problema. Para o cancelamento, o filtro adaptativo escolhido necessita ser estável, que é a característica principal do filtro FIR.
Enquanto o filtro IR ele tem alta velocidade, ele tem baixo número de coeficiente, que são as principais vantagens dele, ele não é tão estável quanto o filtro FIR, que é mais robusto, e mesmo tendo uma baixa velocidade, ele seria a melhor escolha para o nosso problema, para o objetivo da pesquisa. Apesar disso, o filtro IR ele é muito utilizado também, ele tem suas vantagens, como, por exemplo, para filtragem de áudio ou diminuição de ruído, ou até diminuição de interferência, ele seria muito melhor aplicado do que o filtro FIR. Bom, e essas são as nossas referências e o e-mail dos autores.